Pokémon Legends Arceus é um jogo que nos leva para uma era antiga em Pokémon, nos dando uma nova ótica sobre os mistérios e momentos mais primordiais do mundo Pokémon, e também, é claro, entender como as coisas surgiram. Hoje eu venho explicar para vocês o porquê da escolha de Cyndaquil, Rowlet e Oshawott para serem os 3 iniciais dessa grande jornada. Esse jogo chega em 2022 e eu estou muito ansioso para jogá-lo. Então, deixa seu like e compartilhe com seus amigos. Se você tem dúvidas do porquê os iniciais foram escolhidos, esse é o vídeo. Vamos lá então. Sinnoh é baseado em Hokkaido, a segunda maior ilha do Japão, e parte sul da ilha russa Sakhalin, que é reivindicada pelo Japão, mas administrada pela Rússia. Sinnoh tem uma origem interessante dentro do mundo Pokémon. De acordo com vários mitos de Sinnoh, esta região foi a primeira de todas as regiões do mundo Pokémon a ser criada. Em um vazio de nada, um único ovo surgiu, que então eclodiu em Arceus, o primeiro Pokémon a existir. Arceus criou Dialga, Palkia e possivelmente Giratina, e Arceus então deu a Dialga e Palkia as habilidades para controlar o tempo e o espaço, respectivamente. Estima-se que a habitação humana de Sinnoh começou quando Sinnoh foi criada, como diz o próprio mito. Afirma-se que Pokémon e humanos levaram vidas separadas, mas sempre se ajudaram. Eles forneciam bens uns aos outros e apoiavam-se. Um Pokémon propôs ao outro estar sempre perto dos humanos para ajudá-los. Pokémons estiveram sempre prontos a aparecer diante dos humanos quando eles precisassem de ajuda. Assim, até hoje os Pokémon aparecem para os humanos quando se aventuram na vida selvagem. Pokémon Legends Arceus promete uma aventura em uma época feudal de Pokémon, provavelmente remetendo ao tempo feudal do Japão. O Japão vivenciou um longo período feudal que se estendeu em 1185 até 1868, quando então o país ingressou na Era Moderna. Apesar de ter muitas similaridades com o feudalismo vivenciado no Ocidente, ele se baseava em aspectos essencialmente orientais. O grande comandante do exército japonês era conhecido como Shogun, grande general que conferia seu título à dominação deste regime. Era ao mesmo tempo o senhor das terras e líder militar. Ele se submetia ao soberano do Japão, mas seus subordinados serviam apenas a este general e condutor político. Apesar do Japão ser um país pacífico atualmente, foi uma nação que de tempos em tempos vivia em guerras dentro e fora de seu território. Durante o período dos Shogun, a vida do cidadão comum era muito difícil. Além da pobreza, muitos camponeses morriam nas batalhas ou nos ataques aos seus vilarejos. Dentro desse momento no Japão, surgiram diversos guerreiros para desempenhar diversos papéis. E aí que entra o papel dos iniciais revelados em Legends Arceus. Começando por Oshawott. Se entendermos que todos os Pokémon seguirão seu destino até sua forma final já conhecida, então Oshawott chegará à sua forma Samurott. Samurott é baseado em um samurai. Samurais inicialmente eram servidores civis no Império Japonês, com as funções de cobrar impostos e administrar terras. Durante o período do Japão feudal, ganhou funções militares e virou um soldado da aristocracia imperial, terminando a era como um Ronin duelista, ou mestre das artes. Está ligado fortemente ao período feudal japonês, então faz sentido a escolha de Oshawott aqui para cumprir um papel de um starter, sendo então um grande samurai. Logo depois temos Rowlet. Assim como explicado sobre os samurais, Rowlet também se encaixa aqui, virando um arqueiro samurai. No Japão feudal, há uma época onde era mais comum o uso de arco e flecha por parte dos samurais, que inclusive usavam essa arma com maestria montados em seus cavalos. Com o tempo, desenvolveram outras técnicas de combate e passaram também a usar outras armas, como espadas. Os dois primeiros, sem dúvida, são muito simples de entender o porquê estão ali. Então, Oshawott e Rowlet, acredito que foram bem explicados até aqui. Mas, e Cyndaquil? Sua última forma é Typhlosion. E como ele se encaixa nisso tudo? Há duas fortes interpretações para isso, mas ambas levam no mesmo lugar. Sim, novamente, nos grandes generais, os Shogun. A primeira seria pela origem do nome japonês desse Pokémon, Bakofun. Bakofun é a combinação de Bakofu, explosão ou shogunato, e também tufão. Parece que as coisas já começam a fazer sentido, não é? Sendo assim, o nome de Typhlosion leva a ele a uma forte referência
da ditadura militar feudal estabelecida no Japão. Então, em outras palavras, a referência a Typhlosion aqui seria a liderança, ou o Shogun, que remete ao guerreiro de maior título, no caso, o Grande General. Isso ainda faz mais sentido se potencializarmos o significado do fogo aqui. No Japão, o fogo representa a grande força, a grande energia, e mesclado com o Shogun, que é o grande guerreiro, o grande general, faz total sentido, não é mesmo? Então agora fica fácil de entender o porquê cada Pokémon foi escolhido, porque os três possuem ligações fortes com a sua origem que remetem à época feudal no Japão. Legal, não é? Mas também há a possibilidade de Typhlosion ter um outro papel aqui: a explosão. Na época do Japão feudal, vamos encontrar nada mais, nada menos que as armas de fogo. Durante o período Kamakura, o Japão sofreu a primeira agressão militar estrangeira em solo nipônico de sua história. Foram as invasões de Kublai Khan. Depois da primeira ofensiva de Kublai Khan na ilha de Tsushima e ao sul de Kyushu, surgiram os primeiros artefatos bélicos, como granadas de cerâmica e flechas explosivas. Entretanto, foi só no período Muromachi que o campo de batalha sofreria uma alteração substancial. Além disso, em 1543, portugueses chegavam na ilha Tanegashima. Além disso, nessa época, os missionários e comerciantes aportaram em um navio chinês e levaram alguns mosquetes europeus. Sendo assim, a arma era uma novidade promissora e caiu no gosto dos samurais. Com os mosquetes em mãos, os japoneses copiaram o design e produziram mais de 300.000 armas. Seja um grande general ou um grande samurai com um poder de fogo, não importa, a escolha de Cyndaquil faz total sentido para fechar o trio de starters em Arceus Legends. No final das contas, os três desencadeiam papéis de samurais que serão fortes aliados em sua aventura. E aí, qual você vai escolher? Particularmente, eu vou de Oshawott. É um Pokémon que eu gostei muito de usar em Pokémon Black and White e eu acho que vou arriscar com ele de novo, sendo um grande samurai por lá. Porém, algumas pessoas sugeriram que Froakie e Fennekin se encaixariam bem aqui, por conta das bruxas e dos ninjas. E acredito que talvez poderia até ser de fato uma escolha certeira. Mas vale lembrar que o ninja era inicialmente conhecido como um mercenário no Japão feudal. As funções do ninja incluíam espionagem, sabotagem, infiltração, assassinato e guerrilha. Apesar de serem guerreiros, não estavam fortemente conectados a atos nobres, o que me faz acreditar que talvez a escolha por Oshawott tenha sido mais interessante. Já Fennekin se liga à magia das bruxas e ao folclore. Sinceramente, não acho que Fennekin se encaixaria tão bem aqui, a não ser desempenhar um papel mais de um mago em um RPG, como foi usado em sua geração natal, na sexta geração, em Kalos. A mitologia que rodeava a origem de Fennekin fazia sentido lá, mas talvez não faça tanto sentido aqui. Então, acredito que Cyndaquil tenha sido a melhor escolha. Enfim, Camaleão vai ficando por aqui, um forte abraço pra vocês, não esqueça de se inscrever e deixar aquele seu like. A gente se vê logo logo. Fui!